Olá, seja bem-vindo a mais um quadro Pílula Filosófica aqui do nosso canal Central Filosófica. Você sabe a diferença entre filosofia da religião, ciência da religião e teologia? Te convido a conferir um trechinho da entrevista que eu gravei com o professor Emerson, ele que é antropólogo e cientista da religião. Confira aí o que ele nos respondeu acerca dessas questões. Como diferenciar essas três áreas aí que abrange a religião? Antes de mais nada, antes de começar a adentrar essa questão, você usou o nominativo de cientista da religião, que é uma coisa interessante, que é uma coisa que a muitos provoca um certo estranhamento, né? O que é um cientista da religião? Se é a ciência da religião, o que é um cientista da religião? E daí eu vou indiretamente, porque eu vou falar um pouco da minha formação, né? Sou formado em Ciências Sociais, graduado, com ênfase em antropologia, então antropólogo, fiz mestrado e doutorado em ciência da religião no singular, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz 2 estágios pós-doutorais, um em antropologia e outro em ciências da religião na UEPA, no Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, em 2016. Bem, a pergunta é uma pergunta que suscita muitos debates e questionamentos, na verdade, muitas discussões, porque são 3 grandes áreas ou disciplinas, como queira, que se interseccionam, mas que possuem singularidades específicas e conflitos de orientação e perspectiva. Vamos tentar resumir isso em, basicamente, algumas diferenças e aproximações que podemos dizer nesta live, neste vídeo. Bem, a filosofia da religião pode ser entendida como uma área da filosofia que se dedica a pensar sobre os fenômenos religiosos. Ela é uma área que surgiu mais ou menos basicamente no século XVIII, 1700, efetivamente, como proposta acabada, com David Hume, a sua reflexão sobre a religião natural. O que seria uma religião natural? O deísmo, o teísmo, todo esse debate. Depois ela segue adiante com Kant, Nietzsche, Feuerbach e outros mais, os grandes filósofos que pensaram também a partir da crítica da religião. A teologia ela tem um discurso, um objeto que nasce do interior da cultura judaico-cristã, especificamente do cristianismo, especialmente quando o cristianismo se torna hegemônico, cultural, social, politicamente na Europa como um todo. E a ciência da religião ela surge no século XIX com uma perspectiva mais empírica, cultural, concreta, histórica sobre o fenômeno religioso. Ambas refletem sobre a religião. O que é esse fenômeno, né? A ciência da religião, então, tem uma perspectiva mais empírica, histórica, cultural. Ela nasceu a partir daí no século XIX. Naquele grande movimento de nascimento das ciências humanas e sociais no século XIX, quando a religião instituída, o catolicismo, o cristianismo institucional, tanto a vertente católica quanto a vertente protestante reformada, passa a ser desconstruído, desnaturalizado, quando as próprias escrituras sagradas passam a ser questionadas pelas ciências humanas, pela linguística, pela arqueologia, pela economia, enfim, esse grande conjunto de reflexões. Então, basicamente, filosofia da religião é uma reflexão meta-empírica, meta-linguística sobre a religião. Teologia, o discurso racional sobre o sagrado, o divino, a revelação, no caso da teologia tradicional, ou sobre outras formas do sagrado e das revelações, uma forma mais heterodoxa. E aí já temos uma briga muito boa, né? Porque na vertente tradicional clássica só há uma revelação, ponto, né? Nas outras vertentes temos outras possibilidades aí. E ciência da religião é um estudo mais empírico-cultural, histórico sobre a religião. Mesmo na ciência da religião, é bom entender, há 2 grandes linhas correntes. Nós chamamos a linha chamada fenomenológica comparativa
religiosa, a fenomenologia comparativa da religião, que nasce com Rudolf Otto, né, e todos os fenomenólogos que vão se dedicar ao estudo da religião, e uma segunda linha mais cultural, empírica, histórica, que vai trabalhar a história das religiões, a psicologia da religião, a antropologia da religião, a sociologia da religião, a geografia da religião. Então, basicamente, seria, em grandes linhas, essas diferenças e essas vocações históricas nascidas no interior dessas três grandes áreas ou três grandes disciplinas, como queira. Professor, com base no que o senhor falou, duas questões. Existe teologia, podemos falar de teologia fora desse marco judaico-cristão? Podemos falar de teologia na religião islâmica? Eles fazem teologia? Outras religiões afros, orientais, eles fazem teologia? Tem um estudo de teologia ali? E uma outra, se o senhor puder diferenciar também, pegando já o gancho, religião e religiosidade. O que é religião de religiosidade, se é a mesma coisa, né? E a questão da fé, se a fé é igual em todas as religiões. Para continuar acompanhando essa entrevista, você pode clicar para continuar acompanhando essa entrevista. Você pode clicar no link da entrevista que aparece aqui na parte dos comentários ou no card que está subindo aí no cantinho superior da sua tela. O meu abraço. Nos veremos no próximo vídeo.